castelo de mentira, ou até mesmo olhar para ele com determinado carinho e ressignificação. Então, vamos aí se conectando, vamos convidando as amigas, passando o link. Pô, chama o povo. Sou homem, estou no grupo, mas convida mulher, mãe, filha, todas são bem-vindas, até porque mulher empoderada empodera outras mulheres. E é com isso, com esse intuito, que nós, eu e a Deja, estamos aqui. Então, é uma maravilha estar com vocês, é muito bom estar com vocês para conversar sobre papo de mulheres. Então, se tiver homens aí presentes, sejam bem-vindos, mas o assunto aqui é feminino. Lógico que não excluindo vocês, mas nos colocando sempre à disposição. Por quê? Porque uma mulher bem decidida, bem certa de si, auxilia, sim, também o seu companheiro, o seu marido e quem quer que seja, né? Então, todos os envolvidos são beneficiados a partir da hora que lida com essa mulher que tem certeza do que quer, que, lógico, vai ter os seus processos, vai ter os seus medos, mas vai, a partir daí, destruindo esses castelos de mentira, que foi o que tanto nos contaram, né? Então, gente, sejam muito bem-vindos. A princípio, quem está no Insta, corre o YouTube, porque, a princípio, eu vou estar focada naquela câmera, então, para vocês, é só um oizinho aqui alertando, porque tem muitas pessoas que não estão acompanhando a gente dentro desse trabalho no Insta. Então, o foco hoje é mulheres, você, homem, é muito bem-vindo também, mas não deixa de compartilhar esse assunto com as companheiras, com as filhas, com as mães, com as avós e etc., porque aqui a gente também fala de ancestralidade. Então, para começar, gente, meu nome é Bárbara Feitosa e sou, hoje, dos dois pés, para quem me conhece, para quem trabalhou comigo. Hoje eu trago uma boa notícia, né? Ou uma má notícia, não sei, vou experimentar, estou me permitindo viver todas as emoções que isso tem. Eu vinha passando por um processo de transição de carreira e hoje se concretizou, onde eu dou nota de falecimento da Bárbara engenheira e assumo hoje o meu posicionamento como Bárbara terapeuta e analista corporal, e dentro disso aí, psicoterapia e outras ferramentas que muitas vezes a gente sai embutindo, PNL e coach, sai na mistura geral, onde no fim a gente consegue sim trazer para você uma visão de mundo diferenciada, ressignificando histórias e honrando toda a história que passou por a gente. Então, é entender que, para mim, hoje é uma data muito significativa mesmo, e em especial para quem trabalha com... Eu vou dizer trabalhou, né? Infelizmente, hoje eu fui desligada e hoje eu assumo aí de coração, assim como venho passando por um processo de aceitar o tarô, que para mim foi algo muito doloroso, porque vinham diversas críticas, mas eu tenho um chamado muito grande por tarot terapêutico, e eu precisei assumir, e tem aproximadamente 1 ano que eu me assumi como taróloga, comecei a fazer postagens como taróloga, comecei a ouvir piadas como taróloga, mas comecei também a mostrar às pessoas o quanto o trabalho é sério. E eu percebi que o meu trabalho começou a mudar vidas. E assim como eu estava num processo de mudança da minha vida, hoje, compartilhando com vocês um pedacinho da minha história. Para quem conhece, eu passei 19 anos numa empresa e após 19 anos eu saio com aquele vazio, e quando eu digo vazio é porque eu deixei pessoas muito especiais, pessoas muito significativas na minha vida, pessoas que fizeram parte do meu trabalho, do meu crescer como profissional e como nada mais, nada menos como pessoa. Então, eu agradeço a todos os que me seguem, os que me acompanham, que acompanham meu trabalho, que fizeram parte do meu desenvolvimento, porque dentro desse processo de desenvolvimento, a gente precisa, sim, de pessoas que confiam na gente, que se entregam, como muitos se entregaram no processo de análise corporal. E hoje eu me sinto mais segura de mim. Quando eu digo segura de mim, foi uma decisão que não foi fácil,
não é fácil, justamente porque o meu castelinho de mentira, então eu tenho e estou ressignificando diversas crenças que me bloquearam por determinado período. E hoje eu confesso que eu abro mão de muitas delas. Honro tudo que passou, mas a partir de hoje eu decido e faço diferente. E, lógico, conto com as amizades que construí até hoje, com as que eu vou fazer numa nova carreira. E agora é com você, Deja, se apresenta. Misericórdia, seja bem-vinda, mulher. Seja bem-vinda, bota essa mulher para fora, deixa essa mulher fluir, essa mulher empoderada, essa mulher aí que está plena, cheia de vapor, para vir à tona, amiga. Eu te recebo de coração aberto. O mundo é seu. Deixa essa mulher fluir, deixa a sua voz chegar no mundo, deixa o universo te ouvir, deixa o universo te encantar, tá? Eu tô aqui toda arrepiada e muito, muito, muito feliz por você. Que essa sua energia hoje contagie todas as mulheres que estão aqui conosco, porque eu diria que foi um presente para a gente, né? O que aconteceu com você hoje, porque realmente o universo vem trazendo iniciativas para cada uma de nós, de forma individualizada nos nossos processos, mas nos mostrando que esse é o nosso lugar e que nós estamos no caminho certo, ok? Então, eu disse a você essa semana que esse evento iria rasgar não só o véu das mulheres que nós vamos facilitar aqui o processo, mas que iria rasgar também os nossos. E o seu começou hoje de uma forma muito profunda mesmo. Então, parabéns a você. Eu estou aqui, eu estou do seu lado. Conte comigo sempre, porque nós somos mulheres que apoiam outras mulheres. E esse apoio começa na nossa relação. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. É exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, nós estamos muito, 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 muito felizes. Esse evento, gente, o evento Rasgando o Véu das Ilusões, ele tem por objetivo despertar a coragem. Nós vamos falar essa semana aqui de coragem, muita coragem. E ele vem oferecer um fortificante, sabe? É aquela coragem com doses de fortificante para vocês, para aquelas mulheres que estão no início do caminho do autoconhecimento, aquelas que se esforçam para que as suas almas cresçam e que se desenlace dos velhos padrões e dos velhos paradigmas, aqueles paradigmas obsoletos, que não fazem mais sentido, mas que a gente ainda se sente aprisionada a eles e que a gente não consegue se desamarrar. Essa semana vocês vão entender por que vocês ainda, mesmo com tanta vontade, com tanta sede de crescer, de evoluir, de se autoconhecerem, vocês ainda se sentem amarradas, sentem como se tivessem nós bem dado, aqueles bem fortes que a gente mete no dente, tenta tirar, mas é difícil de desatar, e a gente vai entender por que isso é tão presente, tão forte na vida de nós mulheres. Esses paradigmas, eles vão... A internet caiu aqui, acredita? A internet caiu. Boa pergunta. Voltamos, amiga? Tá me ouvindo? Voltei, estou lhe ouvindo. Foi a minha ou a sua? Não sei, não sei, mas estamos aqui, então vamos dar continuidade. Todo mundo nos escuta, observa aí o chat. Acho que sim, está todo mundo nos ouvindo. Já temos 12 pessoas aí ao vivo com a gente. 13 pessoas aqui. Eliane dando boa noite, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Temos um playzinho aí do YouTube, mas é isso mesmo. Então, como eu estava falando, né, nós vamos tirar os véus
das falsas verdades, o véu das ilusões, e vamos nos vestir com o manto da escolha, com o manto daquela mulher que comanda, daquela mulher que escolhe a sua verdade, baseado no que ela quer, baseado no que ela deseja, baseado no poder de escolha de estar onde ela quiser. Ela não vai mais estar sendo guiada e comandada por ninguém. Instagram. O comando dela vai ser baseado agora pelas escolhas dela. Pelas escolhas dela. Gente, quem está no Instagram aí, vem para o YouTube, porque aqui a entrega é mais organizada, a gente consegue dar uma entrega melhor para vocês, tá? Aí é só para que a gente possa dizer para vocês, vem para cá, pula para cá para o YouTube. Bárbara, se puder, manda o link lá para eles, por favor. E a gente vai tocando aqui. Mas vamos lá. Então, hoje... Já mandei o perfil. Pronto, beleza. Então, hoje é isso. O Castelo de Mentiras. Vai ser uma semana. Cada dia nós vamos trazer um véu, uma ilusão, não é? Nós vamos mandar aí a agenda para vocês. Quem está no grupo já recebeu essa agenda. No Instagram meu e da Bárbara também já tem a agenda das lives. E hoje nós vamos ali, no Castelo de Mentira, nós vamos tirar o véu da competição. E que véu é esse, Deja? O que tem por trás desse véu? O que existe por trás desse véu? Antes de dizer para vocês de falar um pouco sobre esse véu, eu vou ler um trecho de um livro, que foi um dos livros que nos inspirou, né, a fazer esse evento para vocês, que é o livro de Mulheres que Correm com o Lobo, da doutora Clarice Píncolas. E ele diz assim: a mulher que se enfeita, é ele mesmo, olha ele aqui, está aqui na minha mão, exatamente, Mulheres que Correm com Lobos. Ela fala o seguinte, que antigamente, né, lá depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres, aquelas mulheres que se enfeitavam, despertavam suspeitas. Um traje ou o próprio corpo alegre aumentava o risco dela ser agredida ou de sofrer violência sexual. Não se podia dizer que lhe pertenciam as próprias roupas que cobriam os próprios ombros. Ou seja, há muito tempo atrás, lá em 1946, 47, logo depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres, elas eram mantidas em um jardim, mas era um jardim sem cultivo, porque era um jardim onde elas não tinham poder, elas não tinham comando, elas não tinham voz, elas não tinham direitos. Elas não tinham direitos. E, a partir daí, a gente vai trazer alguns pontos de vista para vocês, voltado para essas questões. Então, o que seria esse castelo de mentiras? Seriam aqueles momentos onde nós, mulheres, fomos induzidas, fomos programadas a viver as verdades de um sistema totalmente patriarcal. O que é um sistema patriarcal? É aquele sistema gerido basicamente por homens, por ideias masculinas, e que não conhece muito bem o universo feminino. Ou, como vocês vão ver mais no decorrer da live, conhecem muito bem o universo feminino. E, por isso, começou a agir contra esse universo feminino para se defender. Eles não agiram contra as mulheres, eles agiram para se defender da força dessas mulheres. Como assim? Eu acho que vocês já ouviram dizer aqui, algumas de vocês, ou a maioria das mulheres, já devem ter ouvido dizer que uma mentira, quando ela é contada várias vezes, ela se torna o quê? Uma verdade. Né? Uma verdade. Exatamente. É assim que se formam as crenças da gente. Eu e Bárbara, assim, nós temos aí... Nós temos nossos pacotes de crença, né? E lembrando, assim, para todas as mulheres que estão presentes, em especial, por que esse chamado para as mulheres? Porque muitas vezes nós, como mulheres, como mães, nós criamos filhos.
E é através do nosso processo de criação, entendendo sempre que a nossa mente, dos 0 aos 7 anos, está nesse processo de absorção de crenças, de acreditar nas pessoas que são importantes e significativas para a gente, onde a gente termina implementando crença nos seres que a gente mais ama de forma inconsciente. Então, qual é o chamado para isso, mulheres? Não só como no sentido de dizer, peraí, você não precisa acreditar em tudo que lhe contaram na infância. Porque, por mais que não, nós passamos por um processo de educação patriarcal. Não tem por onde correr. A mulher ela precisa ser portada, bonita, ajeitada e ajeitada ao limite que não seja considerada vulgar. Então, acabamos nós ultrapassando esses limites para os nossos filhos, ou seja, para o filho homem, que só prenda suas cabritas porque o meu bode está solto. E para as filhas mulheres, você precisa se comportar, sentar direitinho e fechar as pernas. Então, assim, lógico que a gente não está aqui trazendo esse aval do certo e do errado. O que a gente está trazendo é a reflexão do quanto nós, como mulheres, somos importantes num processo de criação de outros seres, quer seja mulher ou não, que vai adentrar nesse mundo e vai contribuir para esse mundo de forma significativa. Então, é entender que isso é algo que a gente precisa ter consciência. Então, quando a gente chama uma live buscando despertar, é para que nós, mulheres, despertemos sim. Do que é que eu sou capaz? O que é que eu estou, muitas vezes, pelo meu medo, pondo o meu medo em xeque nas pessoas, nas crianças que eu estou criando? E quando eu digo isso, é porque, como pai, a depender da idade dessa criança, ela vai acreditar em você e isso vai virar uma crença do que é o que a gente chama no Theta Healing de crença de níveis, né? Então, é uma crença familiar, onde o meu pai disse, onde a minha mãe disse, e eu acredito naquilo ali. Então, a gente está trazendo essa visão do despertar para um olhar mais carinhoso, para um olhar de que é possível fazer diferente, que nós podemos sim olhar para esses seres, não implementando o que muitas vezes nós recebemos, que é o que a gente trabalha na constelação, eu posso fazer diferente de você. Entende? Então, eu honro tudo que eu recebi de boa, foi importante naquele momento, mas a partir de agora isso não me pertence mais. E é o que eu estou vivendo hoje, né? No processo de sair de uma empresa renomada, engenheira, de uma família que veio de uma base muito humilde, pô, como assim? Como assim você abre mão de tudo? Só que ninguém para olhar o que Bárbara, aquela criança, tinha o sonho de ser. Então, eu me percebi dentro dos meus processos, trabalhando muito o que eu queria ser, porque eu via o meu pai, eu amava a profissão do meu pai, amo, honro muito, mas eu percebi que eu segui um caminho que foi mais para agradar a minha família, foi mais para ter esse olhar direcionado para a família. Pô, Bárbara, você passou 19 anos para perceber isso? Talvez tenha sido, considerando que eu tenho passado pela minha fase dos 0 aos 7 anos, absorvendo isso, edificando essas crenças, acreditando em tudo isso, montando o meu castelo encantado de que eu só seria feliz se eu ganhasse dinheiro, que eu só seria feliz se eu tivesse um cargo conceituado, onde a partir dos meus 37 anos que eu comecei a questionar por que eu preciso usar salto alto, por que eu preciso andar em determinados ambientes, por que eu preciso conviver com determinadas pessoas que pensam diferente de mim. E está tudo certo. Está tudo certo. Entender isso foi um processo. Então, o convidar desse trabalho que a gente está realizando é um convidar para o despertar. Será que eu estou fazendo o que está me abastecendo? Ou eu chego em casa naquele vazio, quando bate o silêncio, vem aquele vazio do questionar o que foi que eu fiz durante o dia. Porque muitas vezes, gente, existe saída. E quando eu falo saída, muitas vezes a gente traz para o caso respostas e não perguntas. E quando a gente traz respostas, a gente fica ali rodando no mesmo lugar. A gente se coloca numa posição de não acreditar na gente mesmo.
E lógico que situações diferentes geram medo, sim. Geram medo. Pergunte aqui qual foi a mãe que ficou grávida pela primeira vez que não teve medo. Qual foi a mãe que, prestes a parir, prestes a ver seu filho, não se questionou se ele ia nascer perfeito? Isso é normal. Isso faz parte do mistério da vida. E a gente está aqui, sim, para talvez convidar vocês para um olhar diferenciado para isso. Vocês do Instagram, vai para o YouTube. Estamos esperando. Aqui está bem melhor. Estou direcionada para cá. Espero vocês. Então, gente, é ter essa visão de que muitas vezes essa ilusão que construíram na gente, esse castelo que a gente construiu, foi um castelo para agradar o outro. E dentro desse castelo, muitas vezes, a gente escutou falsas verdades, muitas vezes nós construímos esse castelo para agradar o outro, onde a gente está infeliz. Quando eu digo infeliz, é não empoderada, não dona das nossas escolhas, ou muitas vezes nem fazendo escolhas, ou seja, deixando ser conduzida pelo que o outro guia, né? Então, na maioria das vezes é fora mesmo das nossas escolhas. Na maioria das vezes. É naquele momento onde a gente se sente assim perdida, onde a gente para e diz assim, mas para que direção eu estou indo? Eu não estou vendo saída, eu não estou vendo o horizonte, não é? Esse horizonte está embaçado, eu não estou enxergando coisa com coisa. E por que eu não enxergo nada? É exatamente porque esse horizonte ele não foi formado pelas minhas escolhas, ele não representa a minha verdade, ele não representa a minha voz, a minha emoção não está ali, o meu eu, ele não está ali, porque aquilo ali está cheio e recheado do outro, do quanto eu me doei para o outro, do quanto eu fiz para o outro, e eu estou adormecida, estou amordaçada, estou aquietada, aprisionada em muitos lugares, mas não estou ali me colocando para uma vida que é minha. Outra pessoa está dirigindo essa vida, menos eu estou no banco do carona. E quem está no volante é outra pessoa. E aí chega um momento que a gente olha para trás e diz assim, eu não tenho mais tempo, eu já estou idosa, eu já estou com a idade avançada e que eu não tenho mais nada a fazer. E até essas ideias também são falsas verdades, porque isso também foi incutido na nossa mente. Aquela ideia e aquela crença de que quando você chegou a uma determinada idade, você não presta mais para nada, você não serve mais, você não é mais útil. E isso também é uma mentira. Então, existem muitas mentiras que foram contadas. Agora, a questão é por que essas mentiras foram trazidas? Para quê? Qual a intenção? Qual foi a intenção disso tudo? E aí eu queria trazer para vocês aqui, a gente ir um pouco mais a fundo na história, para que a gente entenda. Por quê? Isso pode parecer um blá, 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 pode parecer história, mas a gente compreende, e quando a gente vai se aprofundando no autoconhecimento, a gente percebe isso. Quando a gente vai jogar qualquer jogo, um jogo de baralho, um jogo de dominó, um jogo de dama, uma das primeiras coisas que a gente precisa saber é a regra do jogo. Se a gente não souber a regra do jogo, a gente vai ser detonado. A gente não vai conseguir nem participar. Quanto menos ganhar, quanto mais ganhar. Você não vai nem conseguir competir, você não vai nem conseguir participar, quanto mais competir naquele jogo, porque você não sabe as regras. A mesma coisa com a vida, gente. A gente precisa entender por que as coisas estão acontecendo. Por que eu sou tratada desse jeito? Por que eu tenho menos mérito? E quando você entende, você ganha uma consciência, a sua consciência se expande, e aí você começa a é por isso aqui? Não, ninguém mais vai fazer isso comigo não, que eu não vou permitir. Agora eu sei. E o conhecimento, ele liberta, o conhecimento, ele transforma, ele lhe dá forças para você lutar por si mesma. Então, é a partir do conhecimento que você se transforma, é a partir do conhecimento que você se empodera. E quando você se empodera, você empodera outras pessoas. Quando uma mulher se empodera, ela empodera outras. E quando muitas mulheres estão empoderadas, elas empoderam o mundo. Por quê? Porque, como Bárbara disse, nós somos fonte de geração de vida.
todo ser humano passa pelo acolhimento de uma mulher. Todo ser humano vem do ventre de uma mulher. Então, o ser humano, ele recebe ali as primeiras orientações de uma mulher. Então, se a mulher ela tiver consciente do seu papel, consciente do seu poder, ela vai sim criar seres humanos mais humanizados. Ela vai criar seres mais humanizados, mulheres mais conscientes do seu lugar, do seu poder, da sua natureza feminina, e homens também mais conscientes do seu papel de homem. Cada um tem o seu lugar. Ah, o meu lugar é onde eu quiser. Sim, com respeito, buscando o equilíbrio. Não adianta você ir para um lugar onde você gera um desequilíbrio da coisa. Não é assim. E aí é que a gente vai trazendo ali a questão da desigualdade e quando isso tudo começou. Como? Não é nem quando, é como isso tudo começou. Então, vamos lá. As mulheres, antigamente, elas tinham com elas alguns saberes que não se tinha como explicar. Algumas mulheres aqui já devem ter vivido situações de fazer determinada coisa e alguém te perguntar, como é que você fez isso? E ela diz assim, eu não sei, simplesmente eu fiz. Você aprendeu aonde? Eu não sei. Simplesmente eu peguei e fiz, eu não sei. Eu nunca fiz isso e agora tá aí, eu simplesmente fiz. Isso é natural. Isso é natural. As mulheres têm esse dom. Isso se chama saberes femininos, que estão aqui, guardados dentro de todo ser mulher. E antigamente, isso era respeitado. As mulheres, elas tinham saberes iguais aos indígenas. Existiam saberes que não eram questionados, simplesmente eram seguidos. Isso aqui funciona. Eram respeitados. Antigamente, gente, quando se nascia uma criança, existia toda uma rede de apoio para que aquela criança e aquela mulher, que se fosse a primeira vez, se fosse o primeiro filho, nasce um filho, nasce uma mãe. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, o que ocorre com isso? Existia uma rede de apoio para cuidar tanto dessa criança quanto dessa mulher, quanto das questões que envolvem o nascimento de uma mãe e não só de uma criança. Hoje em dia, a frase é: quem pariu Mateus, que balance. Não existe rede de apoio. Você pariu, você que se vire. Não existe rede de apoio, não. Mas antigamente existia. E isso é muito lindo para o momento que a gente vive. E, assim, eu me coloco nesse lugar porque eu fui mãe solo, no caso dos 7 anos, né? O meu primeiro casamento, eu me separei. E existe muito isso de a mulher precisa dar conta de tudo. Só que a gente percebe também uma romantização da maternidade, né? Onde antes esse apoio era um apoio que o vizinho fazia a canja, que o vizinho ia varrer uma casa, que o vizinho ia dar apoio, onde a mulher tinha direito aos seus 30 dias, né? Que é o resguardo, conhecido resguardo. Hoje em dia, Exatamente. a tendência é parir normal, por quê? Porque com 7 dias a mulher já está nativa. Vai para a lida, minha filha. Muitas vezes, a depender da situação, é por conta de uma competitividade que foi imposta. Por quê? Porque se eu, como mulher, me ausentar das minhas atividades, vai chegar outra que faça. Quando eu voltar, não tem mais meu lugar. Quando eu voltar, não tem mais lugar para mim. Então, a gente tem vivido nesse mundo de competitividade, onde tem sido uma competitividade, gente, desleal. E quando eu falo desleal, é realmente uma competitividade mortal. As pessoas não estão preocupadas. Existe aquela competitividade, que é a competitividade que vai te incentivar a você crescer, a buscar se aperfeiçoar, buscar estudo, buscar querer mais. Mas existe aquela competitividade onde no ambiente de trabalho é um derrubando os outros. E isso no campo feminino existe e muito.
Aquela amiguinha que chega muitas vezes de boa, onde, na verdade, em alguns momentos, pega o seu trabalho e passa para frente, existe, gente. Existe. E aí é que tá, Bárbara. Você chegou no ponto. Por que existe? Por que existe isso? Aí é que tá. Agora nós vamos começar a entrar no castelo de mentiras. E naquela questão, como tudo isso começou? Como esse castelo começou a se formar? É exatamente nesse ponto que a gente começa a perceber as bases frágeis desse castelo de mentiras. Como assim, Deja? Vamos lá. Vamos começar a desconstruir esse negócio. Vamos começar a entender. Os homens, o patriarcado, o sistema patriarcado. E quando eu trago o sistema, eu desdigo o que eu disse antes, os homens. É o sistema patriarcado. Por quê? Porque existem homens que estão inseridos dentro do sistema, como todas nós, como a população inteira, né? Porque nós vivemos nesse sistema patriarcal, porém existem homens que não agem dessa forma que aprisiona as mulheres. Existem homens que não agem desse jeito. Então, vamos lá. O que esse sistema entende sobre as mulheres? Eles entendem muito bem que as mulheres, quando elas se unem, elas têm uma força muito, mas muito grande. Quando mulheres se unem, quando mulheres se formam em círculos, quando mulheres se juntam em rodas, quando mulheres formam redes de apoio, elas formam uma rede tão bem arquitetada, tão bem estruturada, que para desfazer isso dá muito, mas muito trabalho, porque tem uma força, tem uma energia, tem um magnetismo muito grande ali. E o que ocorreu há muito tempo atrás? Os homens perceberam isso. O patriarcal, eles perceberam essa força da mulher. E aí o que aconteceu? As mulheres, elas eram endeusadas, elas eram respeitadas. Os saberes dessas mulheres eram consultados antes de decisões de decisões importantes, de decisões até de guerras. As mulheres eram consultadas de como agir. Isso há muitos milênios atrás, tá, gente? E aí chegou-se um momento que a competição do patriarcado entrou e disse assim, peraí, tá demais esse negócio aí, tá demais. Vamos mudar um pouco a história desse negócio. Mas e aí, como é que a gente desfaz isso? Como é que a gente quebra essa rede? Como é que a gente invade esse magnetismo e diminui essa força toda? E aí foi que começou a trazer a fala do patriarcado, a competitividade do patriarcado, ela começou a ser infiltrada no ambiente cooperativo, no ambiente humanizado, no ambiente de apoio que as mulheres exerciam entre si. Existia uma fraternidade entre as mulheres. As mulheres se ajudavam umas às outras, elas se apoiavam umas nas outras. Existia uma sororidade feminina. O que é sororidade? Sororidade, no latim, o termo soror significa irmã, que significa irmandade. Então, existia uma irmandade. Sororidade, hoje, é traduzido em irmandade, fraternidade. E é muito utilizado para se falar dessa rede de mulheres. Quando as mulheres se unem, se apoiam em rede, elas criam esse sistema e esse ambiente de sororidade, de comunhão, de cooperação, de ajuda, de apoio mútuo. Ok? E o que foi que aconteceu lá atrás? Vamos destruir, vamos desmistificar, vamos quebrar essa irmandade toda, porque juntas elas são fortes. Então, como é que a gente quebra essa fortaleza toda? Tirando exatamente essa força. E como é que a gente destrói? Como é que a gente desune? Trazendo a competitividade, que é exatamente a base do sistema patriarcal. O sistema patriarcal, ele trabalha com competitividade, ele trabalha com o sistema do ganha-ganha.
é o ganha-ganha, é o tudo para ontem. Vamos, 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 você tem que fazer, você tem que produzir. Essa coisa é a produtividade. Isso é tão vívido que tem aquela frase, né, que as mulheres se destroem, que tem aquela piadinha de homem, que é as mulheres se destroem e os homens se defendem. Por quê? Porque aí na piada conta, né, que saiu um bocado de marido junto e a mulher ligou uma para outra denunciando o marido da outra. Só que quando as mulheres ligavam para o homem, não, ele estava aqui comigo. Não, ele estava aqui comigo. Ou seja, entre eles, todos se defendem. Exatamente. Isso porque nós fomos criadas por essa competição de ser a melhor mulher, de ser a mulher mais bonita. E olha que a gente não vai nem entrar aqui na questão mais rígida do patriarcado, que é aquela da música Terezinha de Jesus, né? Onde a mulher ainda não. Próximas falas aí lá para frente. Ao homem, exatamente. Então, assim, é ter essa ideia do quanto a mulher, por um processo lógico que histórico também, a gente não vai entrar nesse... Histórico, sim. Como a gente disse, massa, foi dessa forma, eu honro como foi, e eu tenho a condição, a partir da hora que eu desperto, de fazer diferente. Mas nós fomos criadas para viver nessa picuinha, onde mulher tem ciúme de mulher, onde mulher não se veste para outra, fazer que deixa mulher se veste para outra mulher e não para o homem. Então, exatamente. É ter essa ideia que quando a gente começa a se ver, a se enxergar, a gente começa a ser vista como diferente, né? E quando eu digo diferente, a partir da hora que eu comecei a me vestir para mim, eu fui repudiada em muitos locais, em especial no trabalho, do porquê eu não usava salto, do porquê eu não usava determinado tipo de roupa. Então, isso é onde você começa a avaliar, peraí, qual o ambiente que eu estou? Porque aí eu trago a nossa parceria, né, Deja? A gente é terapeuta, as duas trabalham em áreas semelhantes, embora muitas vezes com abordagem completamente diferente, e nós estamos juntas. Por quê? Porque a gente não olha uma para a outra como competição. Muito pelo contrário, gente. Às vezes eu estou com um paciente numa situação tal e eu deixo assim, o que é que você acha? Qual o melhor? E a gente sai se ajudando. Então, a partir da hora que a gente começa a ter esse despertar, a gente começa a ver que nós juntas, nós somos potência, nós juntas, empoderadas, nós empoderamos outras mulheres, eu comecei a ver que minha vida começou a mudar. Eu comecei a ver que as mulheres que estão ao meu lado, elas não são minhas inimigas, elas não são minhas concorrentes. A partir da hora que eu aceito e me abro, e muitas vezes isso a gente entra no se colocar também num campo de vulnerabilidade, né? De dizer, epa, peraí, comigo foi como? O que a gente faz na maternidade quando a gente vai para encontro de mães? Como é criar teu filho? Quando eu fui participar desse mundo, onde eu estava com filho de depressão e onde eu fui consultar outras mães, fui ver outras mães, existiam mães que estavam passando pelo mesmo sofrimento que eu. E todas me abraçaram diante do meu problema. Então, o convite, gente, vamos ter um olhar menos competitivo. A gente pode ter um olhar competitivo saudável, onde a gente olha aquela mulher, onde a gente admira aquela mulher, onde a gente vê a potência daquela mulher e a gente empodera mais ainda, assim como a gente chega para ela e pergunta, tu é empoderada, como é que tu me ajuda a ser empoderada também? Então, quando eu percebi que isso era possível, que eu não precisava esconder os meus medos, que eu podia, sim, chegar para outra e dizer, pô, velho, eu estou com medo. Mas isso, no ambiente, a depender do ambiente que nós estamos, é morte súbita. É morte súbita. Então, é uma ação que muitas vezes a gente vai demandar essa construção. A gente vai demandar esse momento de dedicação, esse se colocar num ponto de vulnerabilidade e dizer, pô, de boa, eu não faço parte dessa competição desleal, eu não preciso derrubar minha coleguinha para poder mostrar que eu também tenho o meu diferencial no meu trabalho, entende? E isso eu consigo enxergar hoje, depois de um mergulho terapêutico, de um despertar, de um tomar na cara, de um N processos
que eu acredito que a Deja viveu também, e eu tenho certeza que muitas de vocês que estão aqui com a gente também viveram. Então, velho, de boa, de boa. Tá tudo certo. O pessoal tá falando que a live travou, mas eu acho que é alguém que tá trolando a gente. Mais um bloqueado. Para mim tá ok aqui. Às vezes é o delay, não é não? Vamos lá, não sei. Estão dizendo que travou, mas assim, para mim também tá ok. Para mim tá ok, para mim também não tá travada Diversas não. pessoas assim, eu bloqueei diversas pessoas, já dizendo logo. Ok, então pronto, é só bloquear e vamos lá. Então pronto, essa questão Aí, aí a Vera do... disse que tá tudo normal, travou não. Pronto, Continua. Vera, vamos lá. Vamos lá. Obrigadão, Então, Vera. Cheiro para você na conversa. Então, Vera, é isso aí. Quando a gente traz essas questões dessa competição toda, a gente percebe que isso não é o real da energia feminina. A energia feminina é uma energia de cooperação, é uma energia de união, é uma energia de igualdade. Acolhimento. De acolhimento. Só que isso foi infiltrando e foi trazendo conceitos, foi trazendo energias que não era do feminino. Só que aí o feminino comprou isso por achar, né, por entender e por ser, vamos dizer assim, calada e aprisionada de uma forma e começou a se perceber aquilo ali não tem valor, e começou a comprar essas questões do masculino, do patriarcado, de uma forma tão forte, e começou a vivenciar isso dentro do seu universo. E dessa forma, foi minando, 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 só que hoje, isso está sendo desconstruído graças às deusas, isso está sendo desconstruído. Então, o que ocorre? A partir daí, estamos voltando a viver uma energia de mais cuidado, de mais acolhimento, onde aquelas questões de confiança, de lealdade, de rede de apoio, onde uma mulher ajuda a outra, está começando a se formar novamente. Que nada deixa, eu ainda vejo muita mulher aí ferida, beleza, a gente sim encontra, porque algo que foi introduzido, né, que foi contado como verdade por tanto tempo, aquela mentira que foi dita por tanto tempo nos nossos ouvidos se tornou uma verdade. Mas já está sendo, sim, esse véu da competição, esse véu da desigualdade, esse véu do ganha-ganha, ele já está sendo desconstruído, sim. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui também fazendo esse papel, trazendo a nossa voz e fazendo esse papel de desconstruir aí essas falas e essas energias, ok? Para trazer aí para vocês que sim, existe um outro feminino, e esse feminino está dentro de você, mulher. Esse feminino existe. Se você parar para analisar, quando você compara outra mulher, quando você julga a outra mulher pela roupa, pela vestimenta dela, quando você compara o corpo, o seu corpo com o corpo de outra mulher, isso não é seu. Isso não é seu. Então, a gente precisa começar a aprender, a reaprender, a conviver com outras mulheres. Por que, desde a gente precisa aprender? Por qual foi o motivo que o sistema patriarcado quebrou essa irmandade? Porque ele sabia que nós éramos fortes juntas. E para que a gente retome essa força, nós precisamos nos unir. É aquela questão, aquela igualdade que as mulheres tanto lutam e tanto brigam para ter aí no universo masculino. Eu quero ser igual, eu quero ganhar igual, eu quero ter os mesmos direitos. Antes de desejar e de brigar por esses direitos nesse universo masculino, nós precisamos primeiro, antes de tudo, saber viver com essa igualdade entre nós mulheres.
Quando nós vivermos essa igualdade entre nós, nós vamos ter mais voz para lutar por essa igualdade lá fora, junto ao sistema, que é maior do que nós. É só entender por que nossa força foi quebrada, porque eles entendiam que juntas somos mais fortes. Então, por isso, tudo isso foi instituído no nosso universo feminino. E como é que eu retomo isso? Voltando à união, à cooperação, e voltando a fazer círculos de mulheres, a viver rodas de mulheres, a mulheres comprar de mulheres, sim, entendeu? A mulheres montar rede de apoio, sim. A mulher empoderar outra mulher, sim. Porque com isso nós vamos ficar fortes, e ficando fortes nós conseguimos ter mais voz, a nossa voz consegue alcançar um ângulo maior, vai ter uma amplitude maior, e nós vamos poder, sim, não é brigar, mas ocupar os nossos lugares, nos colocando com respeito. Só que esse respeito ele vai estar muito mais fortalecido, porque ele vai estar com bases sólidas, ele não vai ser mais de mentira. Porque quando o patriarcado vier e dizer para a gente, vocês brigam entre vocês, isso não vai doer, porque isso não vai mais existir entre a gente. A gente já aprendeu a não brigarmos mais entre a gente, a não julgar, a não condenar, a não comparar. Ah, Deja, mas isso vai demorar de acontecer. Isso já está acontecendo. E é por isso que a gente está aqui. Já existe esse universo. E é por isso que a gente está aqui, né? Destruindo esse castelo de mentiras. De mentiras, tirando esse véu. Isso, gente, assim, fazendo um apanhado do que a gente falou, é ter ideia que de 0 a 7 anos a gente acreditou em tudo que foi nos ditos, desde que tenha vindo com firmeza, de pessoas confiáveis, de pessoas que conviviam com a gente. A partir da hora que a gente acreditou em tudo isso, a gente saiu, como mulher, construindo os nossos padrões de pensamentos. A gente saiu construindo e solidificando as nossas crenças. E quando a gente fala crenças, gente, não é só crença negativa, crença positiva também existe. Quando a gente fala de trabalhar na neurolinguística, a substituição de uma crença é trocar algo que me faz mal por algo que me faz bem, por algo que me acrescenta, por algo que me agrega. Isso também é uma crença, que é o que a gente chama de trocar crença negativa por crença positiva. Então, partindo do princípio que de 0 aos 7 anos a gente estava ali ouvindo, e isso a gente ia lá nos nossos sistemas cognitivos construindo nossos padrões de pensamentos, as nossas crenças, e a partir daí a gente, como mulher, ia formando o nosso senso de identidade. E senso de identidade é o quê? É tudo aquilo que faz quem nós somos, que faz quem vocês são, quem faz quem você é. Por quê? Porque são os nossos pensamentos, são as nossas emoções, é a forma como a gente aprende o mundo, como a gente se expressa para esse mundo, como a gente visualiza esse mundo, e tudo isso constrói a nossa identidade. E tudo isso constrói as mulheres que nós somos quem somos. Então, quando a gente traz aqui como tema, né, derrubando o castelo de mentira, desconstruindo o castelo de mentira, tirando esse véu, é entender que muitas coisas que nos foram ditas, que virou uma crença, que construiu lá nossos pensamentos, nossas emoções e nossa forma de se posicionar para o mundo, muitas vezes não fazem mais sentido. Muitas vezes estão nos afastando dessa força que a Deja trouxe, explicando o passo a passo de como é ter essa força de união de mulher e se colocando, sim, num ponto de potência. Então, a partir da hora que cada uma tenta no individual, que é o que a gente vai falar mais na frente, da questão do porquê a mulher era tida como bruxa. Qual é a imagem que vocês têm de uma mulher bruxa? A mulher feia, maltratada, de unha grande, com aquela bela de uma verruga. Onde, na verdade, era a mulher que tinha poderes, era a mulher que tinha domínio sobre o que fazia, era a mulher que utilizava da sua potência, e dentro dessa utilização da potência, a sociedade, lógico, que daquela época precisou, sim, denegrir a imagem daquela mulher, e qual era a forma que eles encontravam? Colocar na cabeça da sociedade que aquela mulher era uma bruxa tinha que ser lá queimada, jogada na fogueira.
Então, gente, é trazer essa ideia de que a gente pode sim, a partir desse despertar, ser chamado ao movimento de, peraí, que é o que a gente fala, né? As perguntas movem o mundo. A pergunta move o mundo. E a pergunta é, o que é que eu estou fazendo para me distanciar dessa essência maior que sou eu, ser feminino, criativo e criador? Porque a mulher, por mais que ela não tenha mais útero, por mais que ela não tenha mais capacidade de gerar, por mais que ela tenha passado por um processo onde ela não possa gerar, ela é o único ser que gera. E quando eu digo que gera, que põe vida no mundo. Bárbara, não tenho mais condição de ter filho, não tenho um problema. Massa, mas tu tem criatividade, velho. Tu tem o útero lá, que é o maior, fazendo história, é o maior chakra que a mulher tem em termos de criatividade. A pergunta é, como é que eu estou usando essa energia de criatividade? Como é que eu estou pondo essa energia de criatividade no mundo? E lógico que se a gente for adentrar aí, a gente vai entrar naquelas questões de relações sexuais, né? Que tanto ajuda ao homem da casa a ser beneficiado justamente com essa energia sexual que a mulher tem, e que pena que nem todas fazem o bom uso disso aí. Então, gente, é trazer esse olhar, trazer esse despertar para que a gente possa, a partir do conhecimento e do despertar, construir algo novo. E construir algo novo é, sim, abrir para novas possibilidades, para novas escolhas, despertar paixões e alimentar as nossas próprias paixões. Além de que, trabalhar nossa criatividade com a espontaneidade. Porque quantas de nós não conseguimos ser espontâneas onde estamos? Quantas de nós estamos aí naquele processo de comparação onde eu estou ali para caber dentro daquela caixinha, porque se eu não couber dentro daquela caixinha, eu não serei aceita. Então, gente, isso essa aula de hoje é mais para esse despertar. Durante a semana a gente vai estar falando sobre diversos temas, vai estar aí abordando, vai estar mexendo na ferida de muitas mulheres, porque muitas estão há tanto tempo acreditando em tudo isso que entra num processo de trabalho para sair disso que foi a minha vida toda. E por que muitas vezes eu chego aos meus 40 anos e quero despertar? Eu cortei meu cabelo e eu vi a frase de por que mulher, quando começa a ficar velha, começa a cortar o cabelo, começa a mostrar? Aí eu simplesmente respondi, porque a gente percebe que a partir de uma certa idade a gente não cabe mais na caixinha de ninguém. A gente é dona de si, a gente tem opção de escolha. Então, eu não preciso deixar o meu cabelo de tal forma porque o marido quer, porque a sociedade acha que aquilo é aceito. Então, gente, é vocês entenderem que muitas vezes nós temos opções, nós temos escolhas, mas a gente precisa abrir os olhos para isso, né? Tirar os véus, que é exatamente o que estamos fazendo aqui. Tirar os véus, né? Que é exatamente o que estamos fazendo aqui. Quando a gente tira esses véus, a gente vai trazendo à luz, a gente vai começando a perceber, a gente vai começando a entender. Por isso que a primeira live, a gente veio com essa intenção de trazer para vocês como tudo começou. Porque quando a gente entende como foi e o porquê que as coisas começaram a acontecer, aí a gente vai começando a entender como a gente volta a fazer as coisas acontecerem como antes. Muito interessante. Tem uma pergunta muito interessante no YouTube, né? Ao invés de estar disputando, não seria melhor se unir aos homens? Vitor, você bota, né? Tão bom quando os dois lados se conversam e andam bem. Essa é a questão. A gente vive, nós seres humanos vivemos para buscar o equilíbrio. E é exatamente esse equilíbrio. Só que só pode haver um equilíbrio quando cada um assume o seu lugar, o seu papel. Não há como existir equilíbrio enquanto a mulher vai para um lugar do masculino tentando para um lugar do masculino tentando ser a mulher macho, entende? Então, quando ela vai para esse lugar, quem ocupa o lugar da mulher do lado de cá? Como é que fica essa questão?
um lugar fica vazio e desequilibra tudo. Então, então você está querendo dizer que a mulher tem que ficar no lugar dela de submissa? Não. Não existe mulher submissa. É a questão da escolha. A gente vai falar sobre o véu da submissão nas próximas lives também. Então, é para a gente não ir adentrando aqui nos assuntos das outras lives. Mas essa questão, a intenção, a necessidade, o objetivo do ser humano é viver em equilíbrio. Só que para viver em equilíbrio, existem os dois lados. Existem os dois lados. Se você ocupa, se a balança ela é ocupada somente de um lado, o outro lado, com certeza, vai ficar desequilibrado. Então, é esse equilíbrio que busca, né? Então, a questão não é só as mulheres se unirem aos homens. Os homens também podem se unir às mulheres. Porque tanto o homem quanto a mulher têm energia feminina e masculina. A mulher tem energia masculina e tem energia feminina. E o homem também tem energia feminina e energia masculina. Todos dois possuem as mesmas energias. Todos dois. Era o que eu ia falar, né? É entender que a gente falando de feminino e masculino, quando a gente adentra num processo energético, é entender que a energia feminina é uma energia de acolhimento, é uma energia que abraça. E a gente não está falando aqui de polaridades do preconceito de que a mulher tem que ficar na cozinha e o homem tem que ir para a rua. Não, a gente está falando de energia onde a mulher, para criar, ela também tem energia masculina. Ela precisa ter essa ideia de que são duas energias. Uma energia acolhe e outra energia vai para a vida, impulsiona. Então, quando a gente está falando de energia feminina, é essa energia do acolhimento, do gestar, fazer aquela história, do estar ali mais para dentro. Quando a gente está falando da energia masculina, é a energia de força, é a energia que vai, que joga. E a gente não está dizendo que a mulher não tem essa energia, muito pelo contrário. Só que a gente está buscando o equilíbrio. Por quê? Porque se a mulher se coloca, em especial, nesse mercado, onde ela está ali, com energia de força, com sangue nos olhos, jogando para tudo quanto é lado, porque ela está competindo com o homem, existe um desequilíbrio aí, existe uma desvantagem. Ela está usando uma energia que é o que a gente chama muitas vezes de energia de agressividade de forma desnecessária. Desnecessária. O afeto, ela perde esse lado acolhedor que a mulher tem. E quando eu falo mulher, é assim, energia feminina. Energia feminina, exatamente. E isso é muito interessante quando a gente vai falando de energias, por quê? Porque quando eu fui estudar energia da minha família. E eu percebi que a energia feminina, a energia de acolhimento, do silêncio, do acolher, do escutar, era mais do meu pai. E a energia do fazer, do mandar para fora, do empurrar, do vai, que você pode, era da minha mãe. E eu disse, peraí, velho. Então, é entender que quando essas duas energias estão em equilíbrio, se a gente for falar de casal, o casal ganha em tudo. E quando eu digo tudo, é em caso de união, em caso de prosperidade, em caso de vencer os seus projetos e, lógico, de manter uma relação saudável, um casamento saudável. Por quê? Porque cada um sabe respeitar o espaço do outro, a energia do outro, e muitas vezes, dentro de um diálogo e dentro de uma conversa, você ainda consegue muito mais ajustar o que está em desajuste. O que está em começa pelo respeito. Respeito, exatamente. Tudo começa pelo respeito, não tem para onde correr, não. Então, é isso. Então, é ter essa ideia que hoje foi esse despertar, que a gente trouxe aí a visão dessas crenças que foram formadas, a partir dessas crenças a gente desenvolveu pensamentos, formas de se expressar no mundo, e muitas vezes essas formas de se expressar no mundo levou a gente para uma energia de muita competitividade, onde não precisava tudo isso. Onde não precisava ir ao extremo. Entende? Então, assim, a gente está com esse trabalho, a gente tem uma proposta em especial para mulheres. Lógico que os homens são bem-vindos, no entanto, nosso foco hoje é mulher. Então, vocês, homens que estão aqui, sintam-se bem acolhidos, mas convidem suas mulheres
Eu tenho certeza que ela, com esse conhecimento, ela vai ter uma nova visão de quem é ela dentro dessa relação e ela vai, sim, fazer essa relação prosperar. Por quê? Porque mulher move montanha, filha. Mulher move montanha, não tem por onde correr. Pois é. Então, nós convidamos vocês a estar conosco nas próximas lives, ok? Nós vamos estar botando a agenda direitinho lá no grupo. Quem está no grupo vai estar recebendo tudo direitinho, tudo bonitinho. Amanhã estamos aqui novamente às 20h20, ok? 20h20, só lembrando para vocês ir se agendando aí, na quinta vai ser às 19 horas, por conta de um outro compromisso que eu tenho. Então, para não deixar de fazer, a gente preferiu antecipar o horário e a gente espera vocês aqui amanhã. Então, gratidão a todos e todas que participaram. Muito obrigado por fazer presente aqui, por trazer essas colocações, por se permitir ouvir, por se permitir olhar essas energias com outros olhos e se permitir mudar. Então, vamos lá, vamos finalizando. Combinado? Fiquem bem. Cheiro. Amanhã estamos aqui, tá? Um grande cheiro aí para vocês. Estamos aqui novamente. Aguardamos vocês. Beijos, beijos, beijos. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.